Concluímos nossa rinoplastia, recebemos alta e vamos agora iniciar o nosso período de pós-operatório. Estou passando aqui para dar algumas orientações, algumas condutas, explicar algumas coisas sobre todo o processo e como vai acontecer essa recuperação. A cirurgia de rinoplastia geralmente é uma cirurgia pouco desconfortável em relação à dor. Talvez o que mais chama a atenção nesse primeiro dia, nesse pós-operatório, é o inchaço, é o edema. Então é normal que o nariz esteja um pouco inchado, é normal essa região palpebral está um pouco inchado e até roxo, que a gente chama de equimose. É importante que você saiba que tanto esse edema quanto essa roxidão, que é a equimose, ela ainda tem um período de aumento até em torno de 48, 72 horas, quando vai ser estabilizado e vai começar a regredir e a absorver. Então é importante essa que a gente chama de previsibilidade, você saber exatamente como vai acontecer, para saber que está dentro do esperado, que não é a normalidade e ficar tranquilo nesse pós-operatório. Após esse período de 72 horas, vamos começar a ter uma regressão do edema, regressão da roxidão. De fato, talvez o maior desconforto da cirurgia seja a obstrução nasal. Então, assim como o nariz ele vai inchar um pouco para fora, ele vai estar inchado um pouquinho para dentro, que a gente chama de edema de mucosa. Então, a sensação vai ser como se a gente tivesse com um pouco de nariz entupido, uma dificuldade da inspiração, né? Então, a gente vai precisar, nesse começo, ter um pouco de respiração bucal. É bem importante a hidratação nesse período, porque a respiração bucal acaba ressecando um pouco mais toda a região de corda vocal, toda a região oral. Então é bem interessante essa hidratação nesse período. A dor é uma pergunta muito frequente, se a gente vai ter dor nesse período. É uma dor muito discreta e vai estar bem controlado pelas medicações analgésicas que vão te fazer de forma fixa até os 15 dias. Então, de fato, dor não será um problema relevante, mas talvez o maior desconforto seja essa obstrução nasal em torno de 5 até 15 dias em relação a alguns pacientes. Claro que nesse período de 2 semanas, a gente já vai cada vez minimizando esse edema interno, digamos assim, e facilitando o retorno à respiração nasal. De fato, o que eu vou precisar fazer em casa nesse pós-operatório de rinoplastia? A rinoplastia é um pós-operatório extremamente simples do ponto de vista de cuidado individual com a cirurgia. O paciente ele vai estar com um aquaplast, que é aquele curativo acrílico, que ele não deve ser manipulado, isso é bem importante. Somente aqui no consultório, no primeiro retorno após 7 dias, eu mesmo vou manipular, retirar esse curativo, trocar se houver necessidade, mas em casa é importante que não manipule o curativo do aquaplast. É bem importante que você saiba que ele pode molhar, então você pode tomar banho de cabeça, molhar o curativo, ele pode até ficar um pouco úmido, depois a gente pode usar um pouco de álcool 70 para absorver um pouco essa alga, ou a gente pode usar um secador de cabelo no modo frio, só para realmente tirar a umidade. Então esse banho de cabeça é importante, ele deve ser estimulado e ele pode ser feito. A segunda conduta é em relação à umidificação e à hidratação do nariz. Então a gente usa sempre um hidratante, spray, para a gente hidratar essa parte interna, para a gente remover algumas secreções, para a gente hidratar as casquinhas e realmente até facilitar a desobstrução desse fluxo aéreo e venha ter uma melhora da respiração ao longo dos dias. Quando vamos retirar os pontos e retirar o curativo? Então, esse processo temporal é o seguinte: na primeira consulta, após 7 dias, já vamos remover os pontos, que geralmente são nessa região central do columela. Vamos remover esse curativo acrílico e vamos trocar apenas o curativo de micropore, que vai ficar aderido no nariz, e vamos mantê-lo por mais 7 dias. Na segunda consulta de retorno, ou seja, com 15 dias, vamos remover esse curativo de micropore e o paciente já vai estar exposto sem curativo nenhum e já vamos começar a ter algumas liberações. Então, após essa remoção, já começamos a liberação de uma atividade física leve, uma esteirinha, uma bicicleta. Após 3 semanas, a gente já libera para musculação de forma muito leve, digamos uma fisioterapia. E após 4 semanas é que de fato começamos um treinamento de musculação, aumentando carga, aumentando intensidade. Nessa fase o que a gente evita de fato é esporte de contato. Obviamente luta, esporte com bola, qualquer atividade que a gente tenha a chance de ter um trauma na região nasal deve ser evitada nesse período pelo menos até 60, 90 dias. O uso da maquiagem a gente já permite após a retirada do micropore. Então isso é interessante que após 15 dias, mesmo se o paciente tiver com um pouquinho de equimose, um pouco roxo, pode usar um protetor solar com base, pode usar uma maquiagem. Então já vai estar bem discreto esse pós-operatório.
Resultado e resultado final. Então, o resultado da rinoplastia, de fato, quando a gente já remove os curativos, a gente já consegue perceber uma diferença significativa de resultado. No entanto, esse nariz ainda vai edemaciar, ele vai inchar. E na cirurgia plástica, a rinoplastia talvez seja a cirurgia de resultado final mais longo. Então, o resultado, de fato, final da saída desse edema, da modelação, acomodação das cartilagens, é em torno de 12 meses, ou seja, um ano. Então, é normal que a gente tenha já um resultado parcial bem interessante em torno ali do 4º ao 6º mês, mas sem dúvida, final, 12 meses de cirurgia. A cirurgia de rinoplastia, apesar de ser um pós-operatório, digamos, entre aspas, simples, não tem tanta desconforto, não tem tanta cuidado especial, né? Dúvidas vão existir, vamos ter nossas consultas semanais e é importante que você conte comigo e com toda a nossa equipe para tornar essa experiência a melhor possível, agradável e que você atinja de fato o seu resultado final bem interessante, estético, exatamente como planejamos.